Olá, meu nome é Esther das Neves Silva, sou estudante do curso de Pedagogia da instituição Unidom Bosco. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso com o tema A importância da literatura infantil na preservação da cultura e identidade dos povos indígenas no Brasil. Essa pesquisa pode ser vista como a relevância macro e microsocial, já que se volta à valorização da experiência humana e das particularidades daqueles que padecem por todo tipo de silenciamento público, social e artístico, ao buscar enfatizar o que se revela do ponto de vista da singularidade do narrador e do ouvinte, por meio do que dizem ou imitem os contadores de história. Nossa proposta reconhece e respeita o caráter oral, ancestral das narrativas dos povos tradicionais, especialmente do povo brasileiro. Quando os indígenas são retratados, geralmente aparecem em contextos desatualizados, folclorizados ou como figura exótica, congelados no passado. São representações que reforçam estereotipos como o índio preguiçoso, selvagem ou o mágico da floresta. É ignorar por completo a diversidade e contemporaneidade e a humanidade desses povos. Essa situação não é casual, faz parte da história de exclusão sistemática. Essa exclusão tem consequências sérias, reforça o preconceito, estimula visões racistas e contribui para a marginalização das culturas indígenas dentro das próprias escolas. Aluno indígena não se veem representados. Alunos não indígenas aprendem a ver os povos originários como o outro, como algo distante, ultrapassado ou inferior. É assim a escola, que deveria ser espaço de emancipação, acaba por reforçar desigualdade. Mas há avanços. Em 2008 foi sancionada a Lei 11.645, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura indígena e afro-brasileiro em todas as escolas do país. Essa lei é um marco importante, pois reconhece o direito dos povos indígenas de serem incluídos nos currículos escolares de forma digna, plural e verdadeira. No entanto, apesar dessa conquista legal, os desafios ainda são muitos. Por isso é fundamental que a aplicação da lei, não se imite a datas comemorativas ou atividades pontuais, mas que seja integrada de forma transversal e profunda. E para isso é urgente valorizar a autoria indígena, reconhece os saberes tradicionais e permitir que as próprias comunidades participem da produção e da curadoria dos conteúdos que as representam. Nesse cenário, a literatura infantil se destaca como uma ferramenta potente de transformação. Mais do que entender, ela educa, emancipa e humaniza. A literatura tem o poder de formar imaginários, desenvolver o pensamento crítico, despertar empatia e promover o reconhecimento do outro. Quando trazemos a literatura indígena para a sala de aula, abrimos espaço para a diversidade, para o diálogo de saberes e para enfrentamento das desigualdades. Ela também nos permite valorizar as diferentes formas de conhecimento e oralidade, as narrativas níticas e espiritualidade, a relação com a natureza, o respeito ao território e a ancestralidade. Isso tudo contribui para a formação da criança mais conscientes, mais sensíveis e mais preparadas para viver em uma sociedade plural. É por isso que dizemos que o uso da literatura indígena na escola é um ato político e ético. É uma escolha pedagógica que rompe com a lógica colonial e propõe novas possibilidades de ensinar e aprender. E, infelizmente, temos nomes importantes que têm contribuído para isso, como os escritores indígenas Daniel Munduruku, Eliane Putiguara e Graça Graúna. Suas obras trazem a oralidade como base, história enraizada na espiritualidade dos povos e sempre revelam a
conexão profunda entre a cultura, território e memória coletiva. Mas, para isso, a literatura cumpre seu papel. A escola precisa assumir sua responsabilidade. O educador tem um papel fundamental como mediador dessa narrativa. Ele precisa estar preparado não apenas do ponto de vista teórico, mas também efetivo. Como nos lembra Paulo Freire, estudar é um ato de amor, um gesto de escuta e de diálogo. O professor deve promover encontro com o outro, sem impor sua visão de mundo, mas sim acolhendo e valorizando múltiplas identidades. Para finalizar, quero deixar essa frase: a leitura infantil indígena não é só leitura, é escuta, memória e ancestralidade.